Domingo, dia 7 de outubro, na reunião das primícias para os comprometidos com Deus, Santa Ceia do Senhor. Bispa Cléo realizará 2 reuniões, às 9 e às 18 horas. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Romanos 14, 1-3. Aceitem o que é fraco. Inclusive na tradução Almeida, corrigida, fala o que está enfermo na fé. Então, o enfermo na fé, o fraco na fé. Mas esse enfermo aqui é aquele que, na verdade, assume uma doença crônica no espírito e não busca libertação. Ele assume uma condição de fraqueza espiritual e não reage àquela condição. Então, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo, não despreze o que não come. E aquele que não come de tudo, que não condene aquele que come, pois Deus o aceitou. 15:1. Nós, esse é o meu preferido. Nós que somos fortes, Paulo falando, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Agora, você pega um engarrafamento, você suporta. Você entra num metrô, que se você não segurar, você entra por uma porta e eles te empurram pela outra, te joga, você suporta, porque você precisa do metrô para chegar em tal lugar. Você vai a algum lugar que necessita ficar numa fila em pé. É agradável? Nada disso é agradável. Então, a Bíblia está colocando suporte. A Bíblia não está dizendo imite. Aceite, no sentido de se tornar igual. A Bíblia não está dizendo para você imitar, para você concordar, para você gostar daquilo. Goste disso, não. Suporta. Vai fazer o quê? Então, é um ensinamento de amor da palavra de Deus. Porque dependendo da condição espiritual de uma pessoa, é insuportável. Há pessoas que elas permitem uma doença espiritual tão grave tomar conta delas, que se você não tiver que conviver, bênção, livramento, mas e quem tem que conviver? Então lá vem a palavra para ajudar o forte a não ser enfraquecido pelo fraco. Nós que somos fortes, devemos suportar. Suporta, porque o fraco, por mais que você fala com ele, ele sempre tem uma justificativa,
Ele tem uma desculpa. Daí cada um vai apresentar a sua. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Aí tem aquele que ele puxa a história dele lá de novo da infância. É porque quando eu, na minha infância, não, filho, deixa o que se foi. Não, mas é que lá na minha infância, deixa o que se foi, não vivam de passado. Não, porque eu não tive apoio, porque eu não tive estrutura, porque ninguém me ajudou, porque eu não tive isso, não tive aquilo, porque eu não tive um pai, porque eu não tive uma mãe que fizesse isso, porque eu não tive uma boa infância, porque eu não tive uma boa adolescência, porque eu fui criticado na escola, porque eu não tive uma mão que me estendesse, porque ninguém me ajudou nisso, porque ninguém me ajudou naquilo, porque eu tive uma infância muito pobre. Porque aí você mas espera aí, isso não é justificativa, um começo ruim, diga um começo ruim, não tem que determinar o meu futuro, não tem que determinar o meu futuro, mas algumas pessoas, o começo difícil, ruim, traumático, etc. e tal, determina totalmente a vida dela hoje. É o que guia, é o que dirige, é o que controla a vida dela. Ela não se livra, ela não dá lugar à libertação das coisas que já se foram. O fraco, você fala para ele que ele pode, a palavra está aqui, mas ele só fica com legumezinhos. Espiritualmente, ele só vai até ali, para o que não deve, ele é precipitado, isso, aquilo. Mas para as coisas espirituais, ele não arrisca, ele não avança, ele não toma atitude. Ele está sempre dizendo que não dá, ele reclama do mesmo problema. Você fala com ele ontem, você falou ontem com ele, gastou não sei quantas horas. Quando chega hoje, a pessoa volta lá do início novamente para falar do mesmo problema, da mesma. Não, mas você deve agir assim, mas o seu comportamento deve ser assim. Mas sempre tem mais. E aí, não, mas vamos, mas é isso, é aquilo. Então, sabe, porque quando? Não, mas isso já passou, vamos virar a página. Não adianta. Então, a pessoa tem possibilidade de mais? Tem. Mas ela não vai. Ela pode comer de tudo, espiritualmente ela pode ir além? Pode. Mas ela não vai. Ela não vai, ela podendo comer de tudo, viver todas as promessas, tendo direito e condições de viver todas as promessas, ela limita a Deus, ela coloca impedimentos vários e não vai. Então entra ano, sai ano, a vida dela não muda, ela não tem avanços, ela não trabalha o caráter dela, porque normalmente o fraco, por que ele é fraco? Porque o caráter dele nunca foi moldado ao de Deus. Porque Deus não é fraco. Se eu tiver o caráter de Deus, eu não vou ser fraco. Por que uma pessoa é fraca? Porque ela não tem o caráter de Deus. Se ela tivesse o caráter de Deus, ela não seria fraca, porque Deus não é fraco, o Espírito Santo não é fraco. Se eu tenho o Espírito Santo, eu não sou fraca. Deus não é fraco. Como pode o meu Pai, o Todo-Poderoso, tão forte, e algumas pessoas tão entregues, decadentes, facilmente são movidas e dominadas por qualquer coisa. Qualquer coisa controla elas. Um saco de biscoito tem mais poder sobre elas. Qualquer coisa.
música, um refrão de uma música, perturbou a cabeça dele, deixou louco. Tem gente que uma coisa pequena, insignificante, vira a cabeça da pessoa e deixa ela doida, desequilibrada. Ela sai fazendo besteira, ela não tem controle nenhum sobre ela. Nenhum. Ela poderia viver todas as promessas de Deus, mas ela não vive. Ela não vive. Por que ela não vive? Porque ela é fraca. A Bíblia diz, vocês vai ter fraco no meio. Então, o fraco, ele acha que ele não... Ele podendo comer de tudo, ele só come legumes. Ele podendo viver todas as promessas de Deus, muitos vivem assim, à margem mesmo. Conta gotas, coisa não vai, mas por causa do caráter dele. Aí o Paulo já vem mais e fala, nós que somos fortes, temos que suportar a fraqueza dos fracos. Quer dizer, você imagina, eu gostaria muito que você não esconde, não ignora nada, encara. No que for preciso. Imagina a própria Bíblia mandar que os fortes suportem os fracos. Imagina uma pessoa passar por esse mundo sendo um fardo, um peso, tendo que ser suportado. Todo mundo tendo que suportar, é um que suporta. Não conta isso para fulano não dá conta. Ajuda o fulano lá, viu? O fulano, tem que empurrar o fulano, tem que acudir o cicrano. Me ajuda lá, viu? Porque o fulano, você vê, não vai, né? Não firma, é uma fraqueza. Ajuda lá. Você já parou para pensar? O que se fala do fraco, o quanto o fraco acaba mobilizando e roubando energia de gente que deveria estar ocupada com muitas outras coisas, mas tem que parar, vai lá resolver o problema do fraco, e limpar uma coisa que o fraco fez, e consertar outra coisa do fraco, e empurrar o fraco, e aí mais uma vez, uma coisa do fraco. O fraco tem muitos exemplos aí. O fraco é o emocional. Quando se fala desse fraco, é a pessoa que emocionalmente ela não tem força nenhuma. Ela não tem força em todas as áreas. Então ela não tem força para dizer não, para mudar o caráter dela e agradar a Deus. Então, consequentemente, ela cede para tudo aquilo que não devia. Ela sabe que ela já devia ter cortado tais hábitos, ela não corta. Um estilo de vida, ela não corta. Ela sabe que ela devia ter colocado um ponto final em tal coisa, ela não põe. E assim por diante. A palavra vem, a pessoa já devia ter mudado a conduta dela na área econômica, mas ela está sempre causando um problema para prejudicar alguém. Fazendo dívidas e alguém tendo que acudir, ela se envolve com vícios. Quantos que já, agora eu estou liberto. A primeira tentação, caindo de novo no vício. Aí aquela mãe, ou aquela esposa, ou aquele pai, sai correndo para acudir aquilo de novo. E assim, aí se abre o leque, porque tem assuntos vários aí, da pessoa que ela é fraca. Eu não estou falando de você ter uma fraqueza, e hoje deu uma escorregada ali, mas já está em pé, porque você é humano, e etc., e naquele momento foi tentado, e não, mas eu não posso cair nisso aqui, não, eu sei o que é certo, eu vou permanecer fazendo o que é certo. Não, tem gente
que ele vive praticando aquilo. Praticar a palavra, não. Ele pratica aquilo que é a fraqueza dele. Tem aquele que tem fraquezas, mas ele não pratica a fraqueza dele. Ele vence, ele luta para vencer a fraqueza. Está entendendo isso? A diferença de você ter uma fraqueza e você ser um praticante dessa fraqueza. Tem gente que ele pratica aquela fraqueza. Faz parte da vida dele. Ele tem consciência que ele já deveria ter trabalhado aquilo, mas ele não trabalha. Então, eu gostaria muito que você desse lugar a esse entendimento e compreendesse. Cada um precisa se encontrar, se achar, tem que gostar de uma palavra como essa. Porque o fraco, além de tudo, normalmente, a maioria dos fracos, um dos maiores problemas é o orgulho. Normalmente, o fraco ele é orgulhoso. E ele, inclusive, ele não gosta quando alguém fala para ele aquilo que ele precisa fazer. Ele reage muito mal, negativamente, porque ele não quer enfrentar que ele tem um problema. Ele não quer enfrentar a fraqueza dele. Ele não quer. Ele quer ser aceito do jeito que ele é. E a Bíblia nos manda mudar. Trabalhar as questões que precisam ser trabalhadas. O fraco, ele não quer ser questionado, ele não quer ser corrigido, ele não gosta, porque ele é emocional. Ele é emocional, ele não trabalha as mudanças na vida dele. Ele não quer nem ouvir. E aí o que acontece? Quando ele é confrontado, ele se revolta, ele tem reações agressivas, desequilibradas. Por quê? Já fala em fugir. Normalmente essa é a característica do fraco. O fraco adora fugir. Você está falando isso, eu vou acabar indo embora, eu vou acabar fazendo isso, é melhor que aconteça isso. Quer dizer, sempre o pior, eu mudar não. Eu mudar não. Você não vê o fraco dizendo, não, você tem razão, eu vou mudar. Isso é atitude forte. O forte é que diz, você tem razão, eu vou mudar. A partir de hoje nós vamos fazer diferente. O fraco não. O fraco eu vou sumir, eu vou largar tudo, ninguém me entende, está todo mundo contra mim. O mundo está contra a pessoa. O mundo está contra a pessoa. O problema não está na pessoa. O problema não está, eu não tenho problema. O fulano e a humanidade inteira tem, eu não tenho. Então, todo mundo tem que me suportar. Tá bom, quem é forte tem capacidade de suportar. Mas dá uma olhada, se você é forte, então você é bacana, eu tenho capacidade, eu posso suportar esse fraco aqui. Não é fácil não, Senhor, não é o que eu pedi, mas ok, eu posso suportar. Mas já parou para pensar o fraco ser colocado até pela própria Bíblia, porque você tem que suportar, é quase carregar. Suportar, a palavra suportar, eu suporto isso aqui. Você gosta, porque quando a gente diz assim, eu estou suportando algo, e isso significa que é gostoso? É agradável? Não, não é. Suportar é algo que já está perto do insuportável. Do desagradável. Daquilo que ninguém quer. Que faz por amor. Amor aqui no caso, amor a Deus. Obediência à palavra. E mais nada. Senhor, eu vou fazer porque o Senhor está pedindo, porque o Senhor está mandando, porque a tua palavra instrui. Mas por mim, nem pensar. Mas por amor ao Senhor, eu vou fazer. Por amor ao Senhor. Então o fraco, ele é colocado, você olha quando fala suportar, então é um fardo. É um peso. Então aí cada um deve pensar, peraí, deixa eu dar uma olhada para mim. Eu sou um peso? Eu sou um fardo?
Será que eu sou um peso? Será que eu tenho sido um peso na vida da minha esposa, na vida do meu marido, na vida dos meus pais, na vida dos meus filhos? E será que eu tenho sido um peso no local de trabalho? Quando eu chego, todo mundo fala, ele chegou o chato. Lá vem o problema. Lá vem a encrenca. Será que é assim que as pessoas falam de mim? Você tem que ter um senso de realidade. Espera aí, como é que as pessoas me veem? Como a pessoa enfadonha, a pessoa que enfada, a pessoa que nunca, você pergunta para ele, como é que você está? E lá vem a pessoa de novo, com a mesma história, com a mesma moleza, com a mesma lenga-lenga. Com a mesma conversa de sempre. Porque tem gente que você pergunta para ele, como é que está? Ele nunca fala, em nome de Jesus. O que não está acertado vai ficar. Tem gente que, não, uma luta. Tanta pedrada, tanta luta, porque o diabo... Porque você sabe, né? Minha vida sempre foi muito difícil. Porque eu lá na minha infância, ai meu Deus, por que eu perguntei? Por que eu fui perguntar como é que estava? Resolveu me contar. E agora? Agora, só o Senhor, meu Pai. Se agarre à palavra, minha filha. Suporte, suporte. Então, não é fácil. Tem gente que até, ele gosta de ouvir. Eu vou ser muito franca, que eu não sou a pessoa dotada desse dom. Entendeu? Eu não vim com esse dom. O ritmo só vai falar que uma bispo não é. Isso mesmo, mãe. Isso mesmo. A pessoa já começa a me falar, eu já falo, mas Deus vai te dar vitória, meu filho. Não, bicho, sim, você quer que eu fale a verdade ou que eu esconda alguma coisa debaixo do tapete? Eu falo a verdade. Eu digo que eu já creio que Deus vai dar vitória, porque esse é o Espírito que está em mim. Porque muitas vezes tem tantos assuntos que serão ditos, e no final das contas, se não houver uma mudança, não vai acontecer absolutamente nada. Daqui a pouco vai falar a mesma história, daqui a pouco vai falar a mesma história, e você não sai daquilo. Até porque há pessoas que elas não querem mudar, elas querem desabafar. Eu vejo aqui. Eu vejo ao longo da minha vida, eu estou no ministério há anos. Quem quer mudar, ele muda. Tem gente que ele não quer mudar, ele quer que você resolva o problema dele, ele quer desabafar, ele quer falar do mesmo assunto, mas ele não quer mudar. Você acaba de ouvir ele 2 horas e fala para ele mais 2 horas o que ele tem que fazer, ele sai daqui 1 semana, ele te manda, te procura te falando do mesmo problema, apresentando as mesmas coisas. Quer dizer, aquilo tudo que você falou para ele não entrou, porque ele não quer mudar. Ele quer que alguém venha e faça algo por ele, se ele ter que mudar. Ele quer que Deus mude a vida dele, se ele ter que mudar. Ele não quer passar por aquilo. Tem gente que vai lá e pega um problema com as próprias mãos e depois ele joga sobre o outro, ou sobre a própria igreja, ou sobre o líder dele, e como se, mas eu sou de Deus, isso está acontecendo comigo. Então, tem que saber, primeiro, há um tempo determinado para todas as coisas, você tem que aguardar em Deus. Mas tem coisa que as pessoas pegam um problema e depois ele quer que a gente resolva. O problema é teu, igual vai buscar de Deus. Mas e aí, filhinho, você deu um passo errado, entrou na carne, agora confia em Deus. Mas e aí? E aí que Deus vai te dar livramento. Porque homem nenhum pode dar. Mas eu quero a minha vitória, confia em Deus. Busca em Deus. Tem coisa que é o seguinte, eu vou orar com você, vou concordar com você, vou jejuar. Se você precisar de mim, eu vou orar na madrugada, mas eu não faço milagres. Só Deus faz. E se não houver uma mudança de dentro para fora, não vai acontecer. Não vai. Deus trabalha em cada detalhe na vida das pessoas.
Ele vai trabalhando para abençoar e fazer uma obra completa. E cabe a cada um entender o trabalhar de Deus. E mostrar cada vez mais força. Força. Porque se você mostra fraqueza, está aqui. Nós, o que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Então, se você age como um fraco, você vai acabar se colocando numa posição do que tem que ser tolerado, suportado, podendo comer de tudo, viver todas as promessas de Deus. Está só com legumes, está só na saladinha, quando podia estar desfrutando de muito mais. Quer dizer, não tá vivendo uma vida muito escassa, apertada, quando podia estar vivendo a vida abundante prometida pelo Senhor. Aí, agora eu vou para Juízes. Como eu gastei tempo demais aqui, apesar que essa palavra ela se auto-explica, está bem claro. Juízes 11, eu vou trabalhar por partes, que assim fica mais fácil que eu ler tudo agora. Primeiro eu vou ler do 1 ao 11. Do 1 ao 11. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Veja como é que coloca aqui, ó. Ele era um guerreiro valente. Então, a vida dele, a história de vida dele, não foi um impedimento para ele se tornar esse homem que ele se tornou. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é o filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos, se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante. Ou em outra tradução, na Almeida Corrigida, diz: sê-nos por cabeça, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe, em outra tradução diz cabeça, e comandante, príncipe, sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Para eu continuar, eu paro aqui um pouquinho. Você vê aqui, ó, o que a Bíblia está dizendo? Que o gileadita Jefité era guerreiro e era valente. Mas olha, se hoje ninguém fica no século 21 confortável em dizer: a minha mãe era uma prostituta, minha mãe é uma prostituta, eu sou fruto de prostituição. Ninguém fica confortável com isso. Ninguém vai estar feliz com essa história. São coisas que são superadas. Então imagina no tempo dos juízes, um rapaz que era fruto de prostituição.
Um rapaz que a mãe engravidou dele na prostituição. Então você tem que analisar naquela época, na época dos juízes, onde numa sociedade em que nós sempre lembramos que o valor da mulher vinha do seu marido e do gerar filhos, a mãe do Jefté era prostituta. E ele era filho de prostituta, quer dizer, ela dentro dos relacionamentos de prostituição, ela engravidou dele. E aí, o que aconteceu com esse rapaz? Ele poderia ter crescido se sentindo o pior. Mas a Bíblia diz que ele superou. A Bíblia não usa essa expressão, mas a Bíblia diz que ele era guerreiro e valente. Isso mostra que toda a história de vida dele não teve peso na formação, na construção. Ele temia Deus e ele focou em outras coisas. Ele não foi criticado, ele não foi rejeitado naquela sociedade. Seria hoje. Seria hoje. Imagina se naquela sociedade ele não era visto de cima para baixo. As pessoas não olhavam para ele como, o Jefté é o filho da prostituta. O Jefté é o filho da prostituta. Tanto é que a Bíblia diz, ele era, aqui a segunda coisa, após falar que ele era valente, guerreiro valente, ele era filho, a mãe dele era uma prostituta. A Bíblia diz, a mãe era, a Bíblia não diz, a mãe foi. A Bíblia diz, a sua mãe era uma prostituta. Então você imagina sendo criado nessas condições, nessa visão, numa sociedade muito mais fechada e com recriminação absurda sobre uma situação dessa. Ele não se prendeu ao seu início ruim. Porque se ele fosse um sujeito revoltado, cheio de marras, de mágoas, de revolta, ele não tinha crescido como ele cresceu. Porque ele trabalhou o emocional, porque isso aqui é o que mais afeta o emocional. Ele, de criancinha, a mãe prostituta, foi ganhando idade, a mãe prostituta. O filho da prostituta, quem é o Jefté? O filho da prostituta. Então você vê que quando uma pessoa, ela decide mudar a vida dela, ela decide focar em coisas realmente importantes, produtivas, ela não se envolve com as coisas que vão puxá-la para baixo e para trás. Ela cresce. Então, o passado dele, o início dele, foi terrível. Foi terrível. Mas a Bíblia já inicia dizendo que ele era guerreiro e era valente. Isso mostra que, tendo tudo para ser um sujeito problemático, deprimido, fraco, entregue, ele se tornou um guerreiro, um homem valente, um homem honrado. Tendo tudo para ter se envolvido com a sua história de vida. Porque muitas pessoas hoje estão numa condição que elas não gostam, porque elas só se envolveram com coisas ruins, com a história de vida que foi difícil, com o início difícil, com os problemas. Elas foram alimentando uma melancolia, uma fraqueza, têm vivido assim, de alimentar fraquezas, a melancolia, alimentar negativismo. E se você parar para alimentar negativismo, para alimentar uma melancolia, você vai ser eternamente fraca. A pessoa que as pessoas têm que suportar. Suportar.
Mas está aqui, ó. Olha o que é força espiritual. Olha o que é força emocional. Então, quando uma pessoa decide olhar para Deus e fortalecer o seu emocional por intermédio da fé no Senhor, aí você vai falar, mas bispa, mas todo mundo não tem seus momentos difíceis? Mas todo mundo tem seus momentos difíceis e problemáticos e dias ruins, mas é aí que está. Se você está com o seu espiritual fortalecido, você vai fortalecendo o seu emocional, que é o que você tem que fazer. Porque se você não fortalece o seu emocional, você é uma pessoa que só vive, vai chorar, vai se doer por tudo, vai ser de uma sensibilidade absurda, tudo ofende, tudo magoa, tudo chateia. Você não se entrega, tem reações sempre de fraqueza. Cada má notícia você está se retraindo, em cada problema você já está se desequilibrando. E assim por diante. Então está aqui, ó, o rapaz tendo tudo para ser um fraco. Não era. Porque olhou para Deus e fortaleceu o seu emocional. E você vê que baques, aí você vai vendo na vida. Logo ele sofreu, já tinha, mas não bastando ser filho da prostituta e certamente ter sofrido N constrangimentos, agora os irmãos rejeitam a família. Ó, vai embora, nós não queremos você aqui. Você é filho de outra mulher e você não vai herdar nada. Você imagina o desprezo, a dor? Os irmãos não querem contato. Por quê? Porque você é filho da prostituta. Você não vai herdar nada do nosso pai, mas ele era filho também, mas você não vai herdar nada. Você é filho de outra mulher, cai fora. Ele vai, e a Bíblia não diz que ele se entrega, que ele entra em depressão, que o mundo acabou. Não, ele vai. Tinha alguns homens sem futuro, pessoas certamente sem nenhuma atividade, pessoas sem futuro. Estavam ali sem perspectiva. Se uniram a ele. E ele continuou naquele espírito, porque de repente os amonitas entram em guerra contra Israel. Agora você imagina que num país onde o exército era considerado, se não o mais forte, um dos mais fortes e imbatíveis, não tem um guerreiro capaz de enfrentar os amonitas ali. Um guerreiro. Quem era o guerreiro mais forte? O homem mais valente? O único capaz de enfrentar, dito por eles, os amonitas? Jefté, o sujeito que eles tinham mandado expulsado, mandado embora. Então, se naquele país não tinha ninguém capaz, você só tem que pensar, se tivesse alguém no nível de Jefté, eles jamais teriam ido atrás de Jefté. Por que eles foram atrás de Jefté? Porque não tinha ninguém nem parecido com Jefté. E eu adoro isso, porque é aquele tipo de gente que tem tudo para não ser nada na vida. Sabe aquele tipo de gente que tem tudo? Tudo, um começo ruim, uma história de dores, nada foi, não teve ninguém para dar nada, uma folha de papel. E a pessoa vai reagindo, e a pessoa vai enfrentando, e a pessoa vai guerreando, e a pessoa vai vencendo seus medos, seus traumas, as críticas, as piadinhas, e vai fortalecendo o emocional, e vem um que diz, você não pode isso, eu posso, você não vai ser capaz disso, eu sou capaz, não adianta você lutar para ter isso que você não vai ter, eu vou ter, e a pessoa vai vencer
reagindo, e vai contrariando as previsões. E se torna o homem número 1 de todo o país, em termos de capacidade de guerrear, de enfrentar, o guerreiro mais forte, mais valente. Com esse passado, com essa história, com essa rejeição. Então, quando uma pessoa quer ser forte, ela é. Quando ela quer reagir, ela reage. Quando ela está realmente determinada a uma mudança, ela não se esconde atrás de nada. Porque isso tudo está aqui, ó. Esse homem, estou mostrando para você. O filho da prostituta, rejeitado pelos irmãos, mandado embora, com a mão na frente e outra atrás, saiu pela porta do fundo. Quando ele saiu, porque ele foi expulso. Saiu pela porta do fundo. Humilhado. E a Bíblia não diz que aquela humilhação matou o espírito dele. A Bíblia não diz que aquela situação derrubou o Jefté. Pelo contrário, percebe-se nitidamente que ele continuou fazendo história. Porque quando os amonitas foram contra Israel, eles saíram de onde estavam e viajaram e foram atrás de Jefté, chamá-lo para liderá-los. Agora, se ele foi expulso, se tivesse alguém no nível de Jefté ali, eles iriam atrás de Jefté? Claro que não. Por que eles foram atrás de Jefté? Porque Jefté era o número 1. Porque ele se tornou o número 1. O guerreiro número 1. Com uma história de dores, de dificuldades, de vergonha. Mas olha o emocional. Tudo está no emocional. Quando você olha para Deus e fortalece o teu espírito, se fortalece espiritualmente, vai fortalecendo o teu emocional. Ninguém pode te derrubar. Sabe, pessoas que caem é porque cedem ao emocional fraco. Todo mundo tem vontade de desistir. Todo mundo tem vontade de largar para lá. Todo mundo tem pensamentos ruins. Todo mundo tem N coisas. Sofre afrontas. E isso e aquilo. E toda aquelas situações que vêm para matar, para te fazer desacreditar. Nunca vai atingir isso. Nunca vai conseguir aquilo outro. Olha a tua vida. Olha esse problema. Isso nunca vai passar. Você nunca vai sair disso. Todo mundo sofre afrontas e ataques. E é atacado por pensamentos, e aí encontra com alguém usado pelo mal para falar asneiras, ou tem alguém que está do lado que ao invés de ajudar, está o tempo todo atrapalhando. Todo mundo enfrenta suas guerras. Mas aí, a questão não está aí, a questão está como você reage a elas. Como você reage a um início ruim, a um passado difícil, ataques. Como é que você reage? Aí é que se descobre a fé e a força de uma pessoa. É quando eu tenho tudo para me sentir um nada, um lixo, e me entregar. Eu tenho tudo tem vindo contra mim para eu desacreditar. E eu decido, não. O meu final vai ser melhor do que o meu início. Eu terei o fim que eu espero. Não, isso não vai me abater. Isso não vai me abater. Isso não vai me derrubar. Agora você vai embora, Jefté. Ok, eu vou, mas ninguém vai me derrubar. Eu vou continuar sendo valente e guerreiro. Tanto é que os amonitas entraram em guerra contra Israel. Eles foram obrigados a ir em busca de Jefté. Quase que imploraram, porque não tinha ninguém como ele. Porque ele continuou crescendo, ele continuou avançando, ele continuou fazendo história de vencedor. Ele não deixou de ser guerreiro valente, porque ele foi expulso, porque ele foi rejeitado. Ele continuou sendo um guerreiro valente. Ele não enfraqueceu, ele continuou sendo forte. Ele era forte antes, continuou sendo forte. E agora, Jefté volta, não pelas portas do fundo, mas pela porta da frente, e não para herdar a herancinha do pai, mas para ser o 9º juiz de Israel,
para ser o comandante do exército de Israel, para ser o príncipe de Israel. Você vê como é que são as coisas, quando uma pessoa não se entrega e não desiste. Quando uma pessoa continua olhando para Deus, focada em Deus e crescendo em meio às guerras. Hoje ela sai pela porta do fundo humilhada, escorraçada. Amanhã ela entra pela porta da frente, por cabeça e honrada. Deus muda as coisas. Deus vira na vida daquele que decide ser o forte e não o fraco, o que se entrega. Isso não é conversa. Para quem não queria nem saber do filho da prostituta, agora o filho da prostituta se tornou o comandante de Israel, do exército de Israel, o 9º juiz de Israel e o príncipe. Então ele passou a ter vida, não para receber, ele não voltou para receber a herancinha do pai. Ele voltou para governar o país, para liderar o país e para usufruir de coisas muito maiores e superiores. Mas se ele tivesse se ele tivesse entregado a história de vida dele, se ele tivesse entregado quando não, já não basta eu ser filho da prostituta, agora me expulsaram, me rejeitaram, coitadinho de mim, lambendo as feridinhas. Lambendo. Coitadinho de mim, coitadinho de mim. Alguém, numa situação dessa, ia lembrar do Jefté? Pelo contrário. E se lembrasse, era para falar, o derrotado filho da prostituta. O que foi dele? Sei lá o que foi dele. Nem sei. Mas quando os amonitas entrarem em guerra contra Israel, vamos correr atrás de Jefté. Onde é que está Jefté? Vamos atrás dele, porque só ele é capaz de nos liderar nessa guerra. Só ele. Ele era o número 1. Com um passado difícil, com humilhações várias, nada foi capaz de matar o espírito que estava nele. Ele decidiu ser o forte. E voltou de cabeça erguida. Erguida. Numa outra condição. Porque Deus não tem como exaltar o fraco. O fraco passa a vida falando, por que Deus não muda a minha vida? Não muda por causa da sua condição espiritual e emocional. Por causa da sua condição espiritual e emocional. O forte, ele é forte porque ele olha para Deus e ele não cede às emoções. Eu não estou falando de emoções. Quando a gente fala de emoções, as pessoas já acham que a gente não não ri, não tem movimento, não tem nada, bota botox até na orelha, entendeu? Não movimenta mais nada, não tem mais nenhuma alegria, não existe, não é isso. Estou falando emoções, tem a ver com as situações da vida que vêm para te derrubar, para te abalar, para te derrubar, e você não cai. Aquelas emoções negativas, elas chegam até você para te fazer sentir um nada, para alimentar dores e perdas, e você decide, não vou alimentar nada disso não, vou alimentar meu sonho, minha fé. Não deu certo, eu vou recomeçar e vou lutar. A minha vida continua e eu vou vencer. Essa é a história do forte. O forte vive, não porque ele vence, não porque é fácil para ele, mas porque ele resiste às guerras. Não é porque é mais fácil. O fraco tem sempre a desculpa de que para ele é mais difícil. E o forte não se esconde atrás de nada. Ele não pergunta se é fácil ou se é difícil. Ele foca no que é preciso e ele vai. E está aqui, Ele não chegou nessa condição se ele tinha olhos lindos ou não. Ele chegou por causa da condição espiritual e emocional dele. E aí, 12. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita,
com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio ao Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Olha como é que o rei Amonita apresentou a situação. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei Amonita dizendo: a história não é essa. Você está enganado. Eu vou lhe contar a história se você não sabe. Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Você vê que Israel não queria problema com ninguém. Foi pelo mar, a rota que foi usada foi pelo mar, até chegar em Cádiz. Depois dessa parte, a hora que chegou em Edom, chegou na terra de Edom, pediu permissão: a gente pode atravessar a sua terra? É só para atravessar. Aqui, enviou mensagem pedindo ao rei, o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou mensagem pedindo ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Você vê que Israel não entrou, saiu brigando, porque quando tem essas guerras lutando pela terra para tomar a terra de volta de Israel, e eles têm que lutar até o fim. Não é permitido que eles entreguem, de jeito nenhum, porque é fruto de conquista, não é fruto de roubo. É fruto de conquista. Você está vendo aqui a história. Eles pediram para passar na terra, como se alguém chegasse, você tem uma fazenda, uma coisa, e ao invés daquela pessoa contornar, que é uma distância maior, se ele passasse ali pelo meio, ficaria mais fácil. E você fala: não vai passar aqui pelas minhas terras, não, por aqui não vai. Você fecha e diz: não, aqui não vai, aqui ninguém vai entrar, aqui ninguém vai passar. Não, aqui eu não aceito. Então, é isso aqui. Ele chegou em Edom, não, aqui ninguém passa. Chegou em Moab, não, aqui também ninguém vai passar. Eles permaneceram em Cádiz quietinho. Aí olha aqui, em seguida os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe, para não ter problema. Não quer, ok, não vamos brigar com vocês. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe pediu: deixa-nos atravessar a tua terra, para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, que era o rei dos amorreus, porém não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza, lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Quer dizer, não foi roubo, não foi nada disso. Eles entraram em guerra contra Israel. Quando entraram, Israel foi lutar. Exatamente isso. Alguém entra: eu não quero guerra com você, você entra em guerra comigo, eu tenho que lutar. Aí se eu venço, eu conquisto. A conquista é minha. Então foi fruto de conquista. Aí, agora o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo. Queres tu tomá-la? Olha esse versículo que poderoso. Repete comigo, por favor. Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Camus era um deus, o deus deles. Da mesma forma, tomamos posse do que o nosso Deus nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe?
Entrou ele alguma vez em conflito com Israel e lutou contra ele? Olha isso aqui, ó. Durante 300 anos Israel ocupou Hesbom, Aroer e os povoados ao redor de todas as cidades, às margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefité. Eu paro aqui um pouquinho para depois só concluir. Isso aqui está bem explicado. Agora, nós vemos que o primeiro pensamento, primeiro entendimento que nós temos. Os amonitas entraram em guerra contra Israel foi uma bênção para erguer Jefité. Então, às vezes, situações, elas vêm na nossa vida e você tem que ter sempre esse pensamento. Espera aí, por que isso se levantou contra mim? É para me exaltar. Porque aquela guerra foi o que levou o Jefité a ser colocado como 9º juiz, comandante do exército e príncipe. Mas, você vê como é que são as coisas. Essa história aqui, que eu já até preguei sobre essa palavra, sobre Seom, que Israel pediu para passar, ele não deixou, entrou em guerra, e Israel então lutou e conquistou, não só aquele pedaço de terra, como muito mais. Então tem coisa na vida que você está lutando para ter paz. Mas de repente se levanta contra você, você não pode ser passivo. Você tem que reagir, você tem que lutar. Tem coisa que vem, tem guerras que vêm na nossa vida, para a gente sempre sair melhor se você anda com Deus. Então, até então, ele não estava pedindo permissão aqui, pedindo ali, um que não deixava, outro que não deixava, outro que não deixava, até que esse entrou em guerra contra ele. E quando entrou, ele reagiu. Por quê? Porque Deus era com ele. E Deus o abençoou que ele vencesse a guerra e conquistasse todas aquelas terras. Então, as terras que ele não podia nem sequer passar, agora passaram a ser dele. Aí passa 300 anos, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. De repente, do nada, entrega pacificamente, porque senão a coisa vai ficar feia. O Jefité falou, não senhor, não vou entregar coisa nenhuma. Isso não é fruto de roubo, ninguém tomou nada de vocês, nós conquistamos. E é esse o espírito que o povo de Deus tem que ter. O povo de Deus tem que entender que Deus nos leva a conquistar. E isso não pode ser um problema, um incômodo na sua vida. Às vezes eu vejo pessoas que elas começam a atingir, a conquistar, elas começam a sofrer todo tipo de perseguição, de implicância, disso, aquilo. Por quê? Porque elas estão conquistando. Tem pessoas que, após elas terem conquistado algo, aparece alguém para reivindicar uma coisa que é delas. E os cristãos, muitas vezes, ao invés de ter um posicionamento firme, sai naquele posicionamento religioso, naquele amor hipócrita, entendeu? E naquela hipocrisia religiosa, e sai entregando o que é deles, ou muitas vezes se sentindo incomodado porque está vencendo. Eu já vi gente conquistar algo e esconder da família porque estava com medo do que a família ia dizer. Gente que até hoje não se assumiu como vencedor. Ser um vencedor pesa sobre ele. Pesa. O que vão dizer? O que vai dizer que você é vencedor? É engraçado. Se chama de derrotado, é um incômodo. Se chama de vencedor. Se a pessoa está vencendo, ela quer esconder as vitórias. Eu não estou falando de você sair falando pelos cotovelos. Eu estou falando de você ser um vencedor e se assumir como uma pessoa que está conquistando e está vencendo. E isso não é vergonha. Isso é vitória.
Sempre vai cruzar alguém no seu caminho para tentar pegar o que é seu de direito, com fruto de conquista. Você conquistou aquilo. Você venceu, você atingiu aquele objetivo. Agora aparece alguém, devolve, porque me devolve aí, dá o que é meu, porque vocês tomamos não, a história é outra. Nós saímos numa boa, pedimos permissão aqui, não, aqui você não entra, aqui, não, eu estou ok, vamos contornamos, gente, numa boa, ok, não queremos guerra. Aí vem o rei de Seom, e vem guerrear comigo, com Israel. Israel se defendeu. E o Senhor deu vitória a Israel. Aí deixa eu te falar uma coisa. Olha o que ele falou. Quando o teu Deus Camus te dá alguma coisa, você não pega? Se o meu Deus me deu para Israel, nós não vamos pegar? Você leu isso aqui? O mundo aí fora vai na força do braço, vai de forma ilícita, faz do jeito que quer, tudo bem. O justo, quando vence, tem um problema. Se o justo estiver no topo, é um problema. Às vezes, o próprio justo se coloca como incomodado em estar numa posição melhor. Quantas vezes eu já vi isso? Espera aí. O mundo está aí, segue a sua maneira, envolve com seus deuses, muito bem. Espera aí, eu não vou dar honra ao meu Deus me deu, eu conquistei, Ele me deu. Ele me deu, isso é fruto de conquista. Aí vocês passam 300 anos e agora, por que você não reconquistou nesses 300 anos? Porque depois de 300 anos é que Ele vai reivindicar. Eu quero minhas terras de volta. Eu não vou te dar coisa nenhuma, porque eu não roubei, eu não tomei, eu conquistei. Tem gente que não faz nada para vencer. Eu sei, porque eu lembro muito bem quando eu enfrentei um desafio numa situação familiar de negócio, e depois que eu enfrentei coisas absurdas, inclusive judicial, para poder segurar aquele bem, levantou eu tenho parte nisso aí. Eu falei, aqui que você tem parte. Aqui que você tem. Falei mesmo. Falei aqui, mostra para ele que ele tem parte aqui, Entendeu? Tem parte aqui. A hora que eu estava enfrentando lá, estava todo mundo correndo, igualzinho quando o Golias, escondido num buraco. Há 40 dias. Eu enfrentei aquilo que foi Deus. Deus que me deu. Não foi porque eu fui boa, foi Deus que me deu. Aí, eu tenho parte em tantos pedacinhos, tanta chacrinha que o jogo não tem, não. Tem parte coisa nenhuma, não. Isso aqui foi fruto de conquista, ninguém me deu nada. Eu conquistei isso aqui. E fui numa luta danada. Então, você tem que ter isso na tua cabeça. Tem gente que ele entrega o cargo dele, ele entrega os bens dele, ele entrega as vitórias dele, porque alguém leva, isso aí é meu, você me dá aqui, eu vou te dar coisa nenhuma não, o que é meu é meu. O que é meu é meu. Você não tem, quando o teu Deus Camus te dá, você não pega. Agora, se o meu Deus nos deu essas terras, nós não vamos te entregar. E eu quero puxar novamente o gancho, lembrando que a guerra dos amonitas contra Israel beneficiou o Jefité. Então, cada guerra que se levanta é para nos beneficiar. Quando o C1 entrou em guerra contra Israel, foi para Israel conquistar todas as terras que ele não podia nem sequer passar. Está entendendo isso? E agora? Agora, depois de 300 anos que esse rei veio reivindicar, que o Jefité falou, a história é outra, foi mais outra vitória. O Jefité foi ao poder, e mais, que eu vou ler agora o restante para você. Ele conquistou, além do que já tinha, mais 20 cidades. Quer dizer, aquela guerra, além de exaltá-lo, levou Israel a prosperar ainda mais. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Ele atravessou o Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefité fez esse voto ao Senhor.
se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Bel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quer dizer, se ficasse quieto, não tinha perdido mais essas 20 cidades. Se tivesse ficado quieto, não tinha perdido. Mas foi mexer com quem não devia, e com quem tinha um espírito forte, que não se entrega. Ele não se entregou. Ao contrário, contou toda a história e falou, ok, você não quer me ouvir? O Espírito de Deus se apossou sobre ele, ele lutou, venceu a guerra e conquistou mais. Então, cada guerra que se levanta, não é para você perder, é para você conquistar mais. Esse é o Espírito. Só que é o seguinte, ele fez um voto. E você vê que aqui, mais uma vez mostra quem realmente é forte, quem tem um comprometimento com Deus, ou quem vive com Deus sem nenhum comprometimento. Ele fez um voto com Deus. E olha isso aqui. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins, e ela era a filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou, ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto e não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse. Por 2 meses, ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais casaria. Passado 2 meses, ela voltou, e a seu pai, ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. O valor dela, certamente a expectativa dela de vida era, claro, casar, ter filhos, e agora ela seria oferecida ao templo para servir ao templo pelo resto da sua vida, e não teria uma vida normal. E ele fez aquele voto antes de ir para a guerra, e a pessoa que saiu, Deus não podia ter impedido isso? Podia, mas não impediu. Porque Deus tinha feito muito por ele. E chega a hora de Deus testar onde está o meu coração. Deus tinha feito muito por aquele homem. E chegou a hora de Deus testar a fé. E ele não retrocedeu. Ele mostrou a força dele espiritual, a força emocional, entregando a única filha que tinha em voto ao Senhor. Não retrocedeu, não mostrou fraqueza, não lamentou, mas cumpriu com aquilo, mostrando que o coração dele, apesar de amar muito a filha, a prioridade dele era Deus. Ele honrou o Senhor até o fim. Coloque-se em pé, por gentileza. E a mão no coração. Liga o seu pensamento no céu. Liga o seu pensamento. O que o Senhor está requerendo de você? Qual a postura que Deus está requerendo? Você é o forte ou é o fraco? Você controla ou é controlado? Você influencia ou é influenciado negativamente? Qual o espírito
espírito que domina a tua vida? O da fé viva ou da fraqueza? Você é o forte ou é o fraco? Você suporta ou alguém tem que viver te suportando? Você fica chorando uma história de vida ou você tem superado a todas? Você entrega fácil as suas vitórias, as suas conquistas, abre mão? Ou você conquista, luta, segura e avança para mais a cada guerra? Você olha para as guerras como a oportunidade de vencer? Ou você lamenta como se fosse o fim da vida? Porque cada situação aqui contribuiu para que Jefité fosse abençoado, para que Israel fosse abençoado, para que o reino de Deus fosse abençoado. Qual a sua visão da vida? Qual o seu comportamento diante das guerras, dos problemas? Qual o seu comportamento? E quando você já venceu as guerras, venceu tudo, Deus te exaltou, você tem cumprido com seus votos, com a sua fidelidade, você tem se doado a Deus, o teu coração tem permanecido em Deus. Enfim. É uma palavra poderosíssima. E que certamente, se você absorver, ela ensina de todas as maneiras e nos levanta para mais. Todos nós temos fraquezas. Mas você é controlado por elas? Como Sansão. Sansão era um homem muito forte, mas tinha uma fraqueza por mulheres e foi dominado e vencido por ela. Por essa fraqueza. Então todo mundo tem fraquezas, mas não tem que ser vencido por essas fraquezas. Em nome de Jesus. Não há como não entender, se achar e se posicionar. Eu creio no meu espírito que o Senhor é uma palavra de grande crescimento e de vitória. É Deus cobrando um comportamento diferente, uma postura diferente, porque Ele está dizendo: eu quero abençoar, eu quero exaltar, eu quero colocar infinitamente mais nas tuas mãos. Eu tenho trabalhado para te honrar, eu tenho trabalhado para te levar a conquistas, eu tenho trabalhado para te levar a um estado muito superior. Eu tenho trabalhado. Deus trabalhou para exaltar o Jefité sempre. Mas nada foi fácil, tudo foi à base de muita superação e muita guerra. Em nome de Jesus. Vamos reagir, vamos absorver esse espírito e vamos decidir sair daqui hoje diferente, um comportamento diferente, uma postura diferente. O Espírito de Deus se apossou de Jefité e lá foi ele vencer batalhas e guerras. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Fale com Deus. Eu vou pedir nesse momento que você levante a sua mão ao céu. Fale com Deus. Peça para o Espírito Santo se apossar de você. Eu quero um espírito forte, meu Deus. Se apossa de mim, Espírito Santo. Se apossa de mim, eu quero um espírito forte. Eu quero guerrear. Eu quero ir além. Eu quero conquistar as minhas vitórias, as minhas terras, as minhas guerras. Eu quero vencer. Eu quero ir além, Senhor. Ó Deus,
Deus, me levanta aqui hoje. Ó Deus, eu não quero mais ser o fraco. Eu não quero mais chorar o que passou. Eu não quero lamentar passado. Eu não quero me envolver com coisas que me aprisionam. Hoje eu decido fortalecer o meu espírito, fortalecer o meu emocional. Eu entendo que todas as coisas realmente contribuem para o bem daqueles que andam com o Senhor. Tudo contribuiu para o bem de Jefité. E eu entendo que tudo tem contribuído para o meu bem. E eu vou enfrentar mais guerras. E eu vou enfrentar as batalhas. E eu não vou abrir mão das minhas conquistas. E eu vou avançar para mais conquistas. E eu vou cumprir com os meus votos. E eu vou agir com fidelidade. E eu não vou fracassar na fé. Vem, Espírito Santo, se apossa de mim. Se apossa de mim. Toma a minha vida agora. Ora a Deus com força, em nome de Jesus. Ora a Deus com força, se apossa de mim, Espírito Santo. Se apossa de mim, se apossa de mim. Se apossa de mim agora. Toma posse da minha vida agora. Toma posse da minha vida. Eu quero ser cheio do Senhor. Cheio de força, cheio de poder. Eu quero ser cheio de força, cheio de poder. Cheio de força, cheio de poder. Eu quero ser cheio de força, cheio de poder. Eu decido, eu sou forte. Eu vou superar todas as batalhas. Eu vou enfrentar todas as guerras. Eu não vou abrir mão das minhas conquistas. Eu vou avançar para mais conquistas. Eu permanecerei fiel a Deus. Esse é o espírito que dominou Jefité. Em nome de Jesus, toma minha vida, Senhor. Eu sou forte. A Bíblia diz: Chico fraco, eu sou forte. A Bíblia diz: Chico fraco, eu sou forte. Eu sou forte. As emoções não vão me destruir. Eu sou forte. As emoções não vão me destruir. Não vão me derrubar. Os problemas não vão me abalar. Eu vou avançar. Eu decido superar. Eu decido resistir. Eu decido enfrentar. Eu decido conquistar. E conquistar mais. E avançar mais. E ser fiel ao Senhor. Eu decido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sou livre pra glória de Deus. Você é livre. Tudo novo. Livre de religiosidade. Livre de emocionalismo. Livre de fraquezas. O teu passado não tem poder sobre você. O teu início ruim não determinará jamais o teu futuro. As decepções da vida não vão te fazer parar. Em nome de Jesus. Eu sou livre Em nome de Jesus. pra glória de Deus. Toma minha vida, Espírito Santo. Tudo novo se fez. Toma minha vida, Espírito Santo. Toma minha vida, Espírito Santo. Eu sou livre. Eu decido ser um valente guerreiro, guerreiro
seus olhos. Eu quero que você rejeita. Essa é uma luta contínua na vida da gente. Cada um sabe o que acontece consigo. Você precisa ser específico e rejeitar. Talvez a sua fraqueza e o que abate o seu lado emocional é o ser criticado. E você vai ter que fortalecer isso. Porque o diabo talvez, se ele percebe, talvez não, certamente, se ele percebe que esse é o ponto que te abala, é onde ele vai pegar. Se ele percebe que o que te toca mais é um problema conjugal, é um problema com o marido, com a esposa, é onde ele mais vai pegar. É o problema que mais te abala, é aquele problema com o filho, é onde ele quer pegar. Ele quer te levar a desistir por intermédio de algo que seja forte, que mexa com o teu emocional. E você tem que, talvez ele já percebeu que uma questão financeira te desequilibra, e você tem que decidir: eu vou fortalecer o meu espiritual e o meu emocional, e o mal não vai ter mais poder sobre isso. Eu sou uma pessoa complexada. Talvez você está aqui, o Jefté era um sujeito que tinha tudo para ser complexado. O complexo é uma coisa que tem desgraçado com pessoas ao longo da vida. Eu já vi gente tentar o suicídio por causa de complexo. É o complexo da rejeição, é o complexo da aparência, sobre a aparência, é o complexo que a pessoa tem em relação ao mundo, às pessoas em relação a elas. Ela vai alimentando um monte de pensamentos e pensamentos. Ela não consegue ser ela mesma, ela não se aceita, é um demônio. Você tem que rejeitar. Eu não serei controlado pelos complexos. Eu me liberto hoje. Chega de complexo, chega, saia da minha vida. Complexo de feiura, de rejeição, de incapacidade, saia da minha vida. Esse complexo de incapacidade, essa timidez, esse medo que me acovarda, saia da minha vida. Você vai dizer com força, com toda a força, como se você arrancasse, rasgasse algo. Saia da minha vida. Complexo de inferioridade, de rejeição, de incapacidade, de desprezo, de feiura. Eu ordeno, sai da minha vida. Eu ordeno agora complexo de incapacidade, saia, em nome de Jesus Cristo, saia, saia. Negativismo, você talvez é uma pessoa negativa, melancólica, sai da minha vida. Chega de negativismo, chega de melancolia, chega, saia da minha vida. Chega, saia da minha vida agora, em nome de Jesus Cristo. Talvez você é uma pessoa que vive cheia de medo. Você tem medo de tudo, tem medo de agir, tem medo de ousar, tem medo de lutar, tem medo de encarar, tem medo, saia da minha vida esse medo, em nome de Jesus, saia. Talvez você é uma pessoa que se incomoda demais com as críticas. Preste atenção numa coisa, tem que ser como Paulo: não me incomoda, não me importa ser julgado por ninguém. Você vai ter que ser liberto, porque se o diabo pegou esse ponto fraco, então vai ser uma crítica atrás da outra. Chega de viver à base de opiniões, chega de viver à base de achólogos, achismos. Está na hora de você se libertar. Se você não se libertar disso, o diabo vai te amarrando. Chega, eu não vou mais ser perturbado por críticas. Chega de buscar opinião. Chega de viver à base de achólogos. Chega, eu não aceito isso mais na minha vida, em nome de Jesus. Sai esse medo de ser criticado, esse medo de ser abordado, atacado, rejeitado. Saia da minha vida agora. Esse mal, essa força maligna que me faz me incomodar tanto quando eu sou contrariado. A vida é assim, a gente é contrariado. Então eu não aceito mais ter esse domínio sobre a minha vida. Tudo que me escraviza com essa amarração que me leva a não suportar ser rejeitado. Eu não aceito mais isso, que não me deixa aceitar quando eu sou contrariado. Eu repreendo isso agora da minha vida. Eu sou uma pessoa livre de todas essas amarras. Eu sou livre, em nome de Jesus.
que tem sido uma amarra na tua vida? Correntes, algemas, que tem perturbado a tua mente, tem perturbado o teu emocional, tem perturbado você. Pensamentos que você pensa e pensa naquilo, e o diabo te inunda de pensamentos estúpidos, e você acaba alimentando esses pensamentos e acreditando neles. O que o diabo, onde ele tem trabalhado na tua vida, expulsa isso, chega. A partir de hoje, capeta, você não vai me dominar mais. Eu digo agora no mundo espiritual, eu não serei mais dominada por esses pensamentos estúpidos. Por esses pensamentos estúpidos. Eu não serei mais dominado por esse sentimento fraco, por esse emocional decadente. Chega. Eu não serei mais. Chega. A Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Diga comigo, a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, coloca a mão na sua cabeça. E você seja, não preocupa com quem está do lado não, a vida é sua. Agora já é uma libertação. Se você não quiser ser criticado na sua vida, não seja nada, nem exista. Viu? Exatamente isso. Você não quer ser criticado? Então não exista. Não faça nada. Nem exista. Porque se você decidir existir, você vai sofrer com julgamentos, com isso e aquilo. Mas o que Paulo falou? Pouco me importa ser julgado por vocês. Deus quer uma libertação aqui hoje. Tem gente aqui muito preocupada com o que os outros dizem, com o que os outros pensam, com o que o fulano pensa, diz, com o que a família pensa ou diz. Tem muito amarrado, preocupado. O diabo tem amarrado até nas conquistas. Isso é demoníaco. Sem contar pessoas que ainda estão aprisionadas ao passado, aprisionadas à infância, aprisionadas a situações que aconteceram. Eu não sei. Seja realista. Não esconda não tampa o sol com a peneira. Não joga nada para debaixo do tapete. Encara, ainda que seja muito difícil. Você botou a mão na tua cabeça. Encara o que te afronta e diga com toda a força, especificando, se for 1, 2, 3, 10, 30 coisas, saia da minha vida. Saia. Com a mão na tua cabeça, porque você vai ter que aprender a fazer isso diariamente até resistir. Eu, em nome de Jesus, eu ordeno agora que esses pensamentos, sentimentos, essas emoções negativas, esse controle diabólico, seja lá o que for, essa fraqueza, esse orgulho, essa arrogância, esses complexos, saiam da minha vida. Em nome de Jesus, saiam agora esse medo da vida, essa melancolia, esse negativismo, essa inquietação, essa impaciência, saia da minha vida agora, em nome de Jesus Cristo. Esses complexos, saiam da minha vida, em nome de Jesus. Manda sair tudo que você sabe que é um controle e um domínio maligno. Fala com muita força, em nome de Jesus. Saia da minha vida agora. Diga, eu estou liberto. Eu estou liberta. Eu sou livre. Eu sou livre para a glória do Senhor. E ninguém nem nada vai amarrar a minha vida. Amarrar, fechar os meus caminhos. Eu sou livre. Em nome de Jesus. Eu sou forte. Ninguém vai ter que me suportar, não. Eu não aceito ser fraca. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu tenho as minhas emoções fortalecidas. O meu emocional é forte. É isso que você tem que dizer. O meu emocional é forte. O meu emocional é forte. Eu tenho um emocional forte. Eu tenho um emocional forte. Eu não sou abalado por nada. Nada me abala. Nada me abala. Nada me abala. Deus é comigo. Deus é comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez com a tua mão erguida, diga, eu sou livre, Jesus, e nada tem poder sobre mim. Eu estou abençoado,
Eu saio daqui diferente. O espírito que está sobre mim é um espírito valente, guerreiro, é um espírito de vencedor, mais que vencedor. E eu não vou me curvar, eu não vou baixar a cabeça, eu não vou ceder, eu não vou olhar para a direita nem para a esquerda, nem para trás, nem para o passado. Eu vou para o que está diante de mim, para mais conquistas e avanços, em nome de Jesus. Diga, aquilo que me humilhou vai contribuir para me exaltar. Se eu sair pela porta do fundo, Deus vai me fazer entrar pela porta da frente. Deus é comigo. Grita forte, Deus é comigo. Eu vou voltar pela porta da frente, porque Deus tem vitória para mim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, minha gente. Diga amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o espírito. Que espírito é esse? Exatamente. Deixo o que se foi e prossigo para aquilo que está diante de mim. Algo veio para humilhar, Deus usa aquilo para te exaltar. Saiu pela porta do fundo, agora Deus cria meios para entrar pela porta da frente. Algo se levanta para tirar, às vezes, o pouco ou nada que tem. Deus transforma aquilo numa vitória, o resultado é conquistas e você sai melhor. Vem outra situação, você encara aquilo com a sua cabeça erguida e mais conquistas vêm. Situações vêm para te fazer entregar ou abrir mão daquilo que Deus te deu. E Deus vem e diz, não abra mão de nada que eu coloquei nas tuas mãos. Segura e avança, resista firme, porque eu vou colocar mais nas tuas mãos. Não entrega o que eu coloquei. Se o teu Deus Camus, foi o que ele falou, te dá, você pega, muito mais o meu Deus quando ele me dá. Se ele me dá, eu pego. Então Deus tem te dado vitórias. Não abra mão das vitórias que ele tem te dado. Não abra mão do que ele tem para te dar. Continua e mais, fez seus votos. Você tem sido, haja esse voto de fidelidade aqui, significa muita coisa. É o teu comprometimento com Deus. É você se comprometer cada vez mais com Deus, ainda que te doa. Foi fácil entregar a filha? Não, não foi. Mas a gente não faz o que é fácil, a gente faz o que é certo e o que agrada a Deus.